pergunta que não quer calar. Jesus guardava o sábado? Ou ele ensinou uma descontinuidade desse mandamento? Eu fiz um vídeo esses dias e eu pedi para você, cristão, que não guardava o sábado, não guardava esse mandamento de Deus, comentar embaixo o motivo pelo qual você não fazia. Tiveram diversos comentários, mas eu acho que o que eu mais ouço é: Jesus não guardava o sábado. Ele colheu o trigo no sábado, que era contra a lei. Ele curou. Então, por esse motivo, eu não vejo por que guardar o sábado. Biblicamente, não há nada que prove que esse mandamento foi anulado, ainda mais por Jesus, que se considerava o Senhor do sábado. Eu já falei isso e eu nem imagino Jesus anulando uma lei vinda de Deus sem deixar isso muito claro, que foi o que não foi feito. Vale lembrar que aqui não é uma disputa de Jesus versus sábado. Na verdade, isso é uma disputa de Jesus versus fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que ficavam perseguindo Jesus, vendo o que ele falava, para tentar pegar Jesus no pulo, fazendo alguma coisa errada. E por que eles estavam perseguindo Jesus? Porque pela primeira vez na humanidade, alguém estava fazendo o ser humano raciocinar sobre quem era Deus e quem ele era em Deus. E não só obedecer a intermediadores que tiravam as suas próprias conclusões e interpretavam da forma que eles queriam. Os fariseus, eles eram uma escola de interpretação bíblica que já tinha naquele tempo mais de 300 anos. Mesmo a Bíblia direcionando o que deveria ser feito ou não no sábado, os fariseus foram aqueles que criaram ali abas. Não pode isso, não pode aquilo, eles designaram essas coisas. E aí quando a gente para olhar originalmente a vontade de Deus sobre o sábado, lá em Gênesis, a gente vê que não tem nada a ver com isso. A gente consegue ver claramente o sábado lá em Gênesis como um presente de Deus. O sábado foi feito para servir o homem e não o homem ao sábado, lembra? Essa passagem onde Jesus e os discípulos colhem trigo está em Mateus 12:1. Depois dá uma lida, eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito longo. Mas vou dar uma resumida. Jesus estava andando com os discípulos e eles estavam passando no meio de uma plantação de trigo. Eles estavam com fome e os discípulos começaram a colher o trigo. O verbo usado para descrever essa atividade dos discípulos era debulhar. O trigo, ele precisava ser raspado na mão para poder sair a semente e assim eles se alimentarem. Não era uma colheita, eles não estavam colhendo a seara. É como se você fosse comer um pistache e você tivesse que abrir para comer, entendeu? Você não tá tipo indo lá e colhendo e fazendo a colheita do mês. Vai, gente, vamos colher. Eles estavam passando uma situação de necessidade. Os discípulos e Jesus, eles andavam itinerantes. Às vezes eles estavam com a roupa do corpo, não tinham onde dormir. Então eles estavam passando uma situação onde eles estavam com fome e não tinha o que comer. A lei e a interpretação dos fariseus era tão exagerada e rígida que eles davam a ela um valor acima da vida e da necessidade de um vulnerável. Jesus é tão maravilhoso que todas as situações que aconteciam e que ele precisava falar, ele sempre estava ensinando algo. E ele estava ensinando algo para os fariseus. Ele estava mostrando para os fariseus que eles pegaram um mandamento tão lindo, tão cuidadoso que Deus fez como pai para os seus filhos e transformando numa lei pesada. Eles transformaram o sábado, que era um presente de Deus, num peso, onde eles não poderiam ser humanos, eles não poderiam ser uma mão estendida. Eles achavam que se você fosse pobre e estivesse passando uma necessidade no sábado e só tinha aquela opção de colher um trigo e comer na hora, você teria que aguardar até o sábado acabar para comer. Aquela situação não era sobre o mandamento de não operar o campo no dia do sábado, como fala lá em Êxodo. É sobre Jesus e os seus discípulos numa situação vulnerável. Eles estavam numa situação de pobreza, de fome, de necessidade. Eles estavam do lado de um campo de trigo e fazendo aquilo que a própria lei de Moisés permitia aos pobres. Vocês lembram quem eram os fariseus, que eu falei lá no início? Aqueles que perseguiam Jesus para tentar pegar ele no pulo? Vocês lembram da situação da mulher que foi pega em adultério e colocaram ela diante de Jesus para falar: e aí? A gente apedreja ou não? Eles constantemente colocavam Jesus à prova. E aí eu te pergunto, por que então eles não prenderam Jesus? Afinal, Jesus estava colhendo no sábado. Porque os fariseus sabiam que aquela atitude de Jesus não estava contra a lei de Deus.
Jesus estava constantemente mostrando a essência do mandamento e não anulando ela em momento nenhum. Os fariseus estavam destruindo a essência da vontade de Deus. E Jesus veio aqui para quê? Para religar o homem a Deus novamente. Olha como Jesus pegava leve com os fariseus. Vamos lá em Mateus, um pouquinho para frente, 23, 24. Ele está falando com os fariseus aqui. Guias cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Ele tá falando, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Enfim, aqui ele continua dando lição mesmo, porque ele falava, tá? Jesus não era só esse cara que às vezes fica... Ai, não, Jesus era equilibrado. Tinha a hora certa pra quebrar tudo, e ele quebrava. Sabe por que eles precisaram comprar Judas para entregar Jesus? Porque eles não tinham motivo para prendê-lo. Jesus não estava contra as leis de Deus. Jesus estava contra a lei dos fariseus. Ele estava escancarando a verdade e praticando a essência. E isso estava incomodando muito os fariseus. Porque se Jesus continuasse, aquela escolinha deles de mais de 300 anos de interpretação bíblica ia cair por terra. Porque as pessoas começaram o quê? A raciocinar. E é exatamente essa profunda cegueira e inconstância na religião farisaica que Jesus começa a rebater e a incomodar a muitos. Jesus, ele não anulou a lei de Deus. Ele só não deu continuidade à lei do sábado dos fariseus e não à lei do sábado de Gênesis. Nós estamos prestes a viver um tempo de avivamento. E o avivamento é trazer de volta à vida aquilo que está morto. Jesus fez isso. O que será que ele quer que a gente avive em nós? Talvez a essência